A Companhia Carona de Teatro apresenta o espetáculo Alguns Corpos no Museu da Música. O grupo Companhia Carona de Teatro apresenta neste sábado, dia 7 de outubro, o espetáculo Alguns Corpos no Museu da Música em Timbó. A apresentação é gratuita e aberta a toda a comunidade. A peça, que aborda a diversidade corporal, foi criada pela turma adulta do curso livre da Carona Escola de Teatro em 2022, com direção da professora Sabrina de Moura. O espetáculo deu origem ao primeiro núcleo de extensão da escola, composto por Alice Alves Glam, Alexandre da Silva Correia, Bruna Redler, Cíntia Felipe, Fabrício Tais, Josiane Patrícia Morastoni, Larissa Luxic, Patrick Ian, Regina Goulart e Vanessa Martins. A apresentação será realizada às 20 horas no Museu da Música, localizado ali na rua Dr. Pedro Ziman, em Timbó. Museu da Música, portanto. Estão abertas as inscrições para o 7º mutirão de castração animal de 2023, uma parceria da Prefeitura de Indaial com o Instituto Bem Animal. A ação vai acontecer no dia 15 de outubro, vai ser num domingo, em um local a ser definido ainda ali no município de Indaial. Gatos e cães poderão ser castrados. No caso de cães, as exceções são para as raças Pug, Bulldog, Pequinês e Lulu da Pomerânia. As inscrições podem ser feitas presencialmente em alguns estabelecimentos comerciais da cidade ou também pela internet no site da Prefeitura de Indaial. O valor da castração é social, variando de acordo com a renda familiar. A Prefeitura de Ascurra, através da Secretaria de Saúde e Diretoria de Cultura, promove evento especial para celebrar o Dia do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro. O evento será realizado na próxima quinta-feira, dia 5, a partir das 13h30, no Clube do Idoso de Ascurra, no bairro Estação. A entrada também é gratuita. A programação contará com uma palestra, show sobre prevenção de doenças e hábitos saudáveis, além de um café da tarde e um binguinho. O evento tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar dos idosos, além de reforçar a importância da proteção à melhor idade. E a Secretaria de Estado de Turismo de Santa Catarina, a Setur, participa da Feira Internacional de Turismo, que vai até hoje, dia 3 de outubro, lá em Buenos Aires, na Argentina. O objetivo é destacar o potencial turístico do estado e também apresentar a nova marca turística. A nova marca, criada pela agência de comunicação internacional, a Future Brand, traz o conceito de Natura Viva, que reflete a diversidade natural e cultural de Santa Catarina. A marca é composta por um símbolo gráfico que representa a silhueta do estado com um coração verde no centro, que simboliza a natureza. A participação da Secretaria de Estado de Turismo de Santa Catarina é parte de um esforço contínuo para promover o estado como um destino turístico de destaque. O evento é uma oportunidade única para promover Santa Catarina para o mercado internacional de turismo. Muito bom, Feira Internacional de Turismo, Santa Catarina participando, lançando aí sua nova marca também turística, e isso reflete, claro, aqui para nossa região, uma vez que se Santa Catarina conseguir atrair turismo aqui para o estado, obviamente que a nossa região é uma das regiões visadas também pelo turista. O governo aumentou o imposto sobre o diesel neste domingo. O governo de Lula, do PT, aumentou neste domingo, dia 1º de outubro, a cobrança de impostos federais sobre o óleo diesel. A alíquota de PIS e COFINS passará de 13 centavos por litro do combustível, valor que vai vigorar até o final do ano. A cobrança foi retomada no dia 5 de setembro e estava sendo em 11 centavos o litro, então vai aumentar 2 centavos o litro. E vamos só corrigir um pouco essa manchete aqui, né? O governo Lula não aumentou o imposto, ele está recolocando o imposto que foi retirado. A cobrança da alíquota cheia do PIS e COFINS é de 35 centavos, foi retirado lá em 2021 pelo governo Jair Bolsonaro, na época que estava acontecendo lá a guerra entre Rússia, ou começando, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Um dos reflexos era a questão dos combustíveis, o aumento dos combustíveis. Então, para que não houvesse um aumento expressivo do combustível, na época Jair Bolsonaro retirou ali o PIS e o COFINS dos combustíveis, que representavam 35 centavos aí no custo do combustível, e isso era para voltar, já lá na época que foi retirado, era para voltar em 2024. A ideia é voltar em 2024. O Lula está antecipando isso.
já colocou 11 centavos, então a ideia aí do governo é colocar isso de forma gradativa até 2024. Já estava sendo cobrado 11 centavos novamente, agora passa para 13 centavos. Mas era um imposto que existia. O Jair Bolsonaro lá no seu governo retirou 35 centavos relativos ao imposto, que é o PIS e COFINS, e agora então está sendo retomado. Então não é que aumentou o imposto sobre o diesel, esse imposto já existia, está sendo agora, de acordo com o que já havia sido previsto, iria retornar os 35 centavos integralmente em 2024, mas o Lula está colocando isso antes um pouco, está precisando de arrecadação, está colocando antes. O fato é que com menos 35 centavos, por exemplo, dos combustíveis e outros impostos sobre medicamentos que foram retirados e estão sendo colocados de novo sobre 400 medicamentos, está sendo recolocado aí a cobrança dos impostos, enfim, sem tudo isso, o governo federal fechou as contas do ano passado com 50 bilhões de superávit e nem terminou o ano. Nós já estamos aí com mais de 100 bilhões, né? Aliás, desculpa, 100 não, vai terminar o ano com mais de 100 bilhões de déficit. Já estávamos aí na metade do ano com 45 bilhões de déficit. Vai terminar o ano com certeza com mais de 100 bilhões de déficit no gasto público, né? Tendo que retomar essa cobrança de impostos antecipadamente já. Mas não é que aumentou o imposto, então tem que ser justo aqui na informação. Ele não aumentou o imposto, ele só está repondo aquilo que já existia e que estava previsto voltar integralmente lá em 2024. Olha, a greve de 24 horas paralisa o metrô em São Paulo. Funcionários do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo confirmaram a greve após se reunirem em assembleia na noite de ontem. A paralisação foi anunciada para acontecer hoje, na terça-feira, a partir da meia-noite e deve durar, então, 24 horas. As categorias reivindicam o cancelamento dos processos de privatização e terceirização, além da realização de um plebiscito para consultar a população sobre a concessão dessas empresas públicas. O governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, classificou a paralisação como ilegal e abusiva. Vamos então acompanhar aí as falas do Tarcísio de Freitas ontem sobre essa questão da greve de 24 horas lançada e que está causando muitos problemas, aulas canceladas, ponto facultativo em muitas empresas lá na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo depende do transporte público, literalmente depende para girar. Então, vamos ver o que o Tarcísio está falando a respeito disso. Então nós temos que ser ousados. Nós temos que falar em desestatização. Aliás, uma coisa interessante, amanhã chamaram uma greve, né? Greve de metrô, CPTM, contra privatizações, contra desestatizações, Gil. Estão protestando, não pode desestatizar. Amanhã, o que vai estar disponível para o cidadão? A linha 4, que está com iniciativa privada. A linha 5, que está com iniciativa privada. A linha 8, que está com iniciativa privada. A linha 9, que está com iniciativa privada. E o protesto é contra a privatização. Pelo amor de Deus. E nós vamos privar o cidadão do transporte, sabendo que todos os processos de desestatização pressupõem a consulta popular no momento certo. Todos passam por audiência pública. Tem um momento para fazer os questionamentos. Ninguém é obrigado a concordar. Mas ninguém pode privar o cidadão do transporte por causa disso, por causa dessa discordância. A gente não pode fazer a militância privar o cidadão de um direito. E a melhor resposta é o seguinte: as linhas que estão funcionando, que funcionarão amanhã, são as privadas. Acho que a gente está indo no caminho certo. Né? O Tarcísio de Freitas foi contundente. O pessoal está fazendo greve contra a privatização, tirando o direito do ir e vir aí da população. E quem vai estar trabalhando hoje? As linhas privatizadas.
Olha, você já imaginou a transmissão de energia sem fio? Pois é, ela já existe. O senador Marcos Pontes e o senador Marcos Rogério estão na Nova Zelândia para conhecer e comprovar o funcionamento do desenvolvimento dessa tecnologia inovadora. E nós vamos ouvir aí o senador Marcos Pontes e também o Marcos Rogério. Os dois Marcos estão lá na Nova Zelândia e vão falar um pouco a respeito dessa questão da energia com transmissão sem fio. Olá pessoal, nós estamos aqui na Nova Zelândia, daqui a pouco tem uma reunião a respeito de uma nova tecnologia de transmissão de energia sem fio. Estou aqui com o senador Marcos Rogério, também. É isso aí. Expectativa. Expectativa grande, né? É uma inovação importante, especialmente para o cenário brasileiro. Nós temos muitas regiões que são regiões isoladas e que o grande desafio é fazer transmissão. E o que nós vamos conhecer aqui hoje é uma experiência nova, inovadora, né, a primeira no mundo, né, com esse nível, né, de avanço, que é transmissão de energia sem fio. É um sistema de rebatimento, é o que nós vamos conhecer daqui a pouco, mas, senador Marcos, é realmente algo que nos interessa muito no Brasil em razão da nossa realidade. Sem dúvida. E olha, há muito tempo tem se tentado tecnologias dessa natureza. Até hoje eu só conheci em laboratório, nunca vi uma demonstração já em um nível maior de protótipo, então vamos ver como é que vai ser isso aí. Tem uma expectativa muito grande aqui do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia e tudo que isso pode ter como impacto positivo para o nosso país e para os outros também. E para os outros, para o mundo, né? Tá aí o Marcos Pontes e o Marcos Rogério falando, estão lá na Nova Zelândia acompanhando essa questão do desenvolvimento da energia elétrica sem fio. Já pensou nisso, gente? Não tem mais poste, fiação, sem fio, energia elétrica, é o que estão vendo por lá. Só fazendo um gancho aqui, esse que era um sonho do Nikola Tesla, que era um inventor aí do século retrasado, lá em 1891, já pensava em eletricidade sem fio, até criou projetos, invenções nesse sentido, mas na época a indústria ferrenha, né, acabou privando disso. Ele morreu com esse sonho e agora então a Nova Zelândia vem botando em prática, inclusive o Nikola Tesla, que tem esse sobrenome, que é a inspiração aí da marca Tesla do Elon Musk. Pacheco volta a defender mandato para ministros do Supremo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou nesta segunda-feira seu apoio à ideia de estabelecer mandatos com prazo de tempo para os ministros do STF. Atualmente, os nomeados podem permanecer no tribunal até completarem 75 anos, quando a aposentadoria se torna compulsória. Diante das divergências em relação aos posicionamentos do STF, senadores de diferentes partidos têm intensificado a defesa da PEC, que estabelece mandatos temporários para os ministros da Suprema Corte. Além disso, Pacheco também defendeu o aumento da idade mínima para assumir uma vaga no STF. Atualmente, essa idade é de 35 anos, então Pacheco quer aumentar ainda essa idade. O nome do presidente do Senado chegou a ser cogitado como uma possibilidade para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber. No entanto, seu nome perdeu força, enquanto os nomes do ministro da Justiça, o Flávio Dino, Bruno Dantas, e do advogado-geral da União, Jorge Messias, ganharam destaque. O nome escolhido por Lula passará por sabatina no Senado antes de assumir o cargo. E vamos ouvir aí da própria boca do Pacheco, então, essa situação de mandato para ministro, idade, ele mesmo falando no dia de ontem. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Pois é, né? O Pacheco aí falando a respeito dessa situação.
E o que acontece é o seguinte: agora o Pacheco começou devagarinho, ele está se manifestando a respeito das questões do Supremo. Mas quando o nome dele estava cotado para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive, aí ele estava mais quietinho, não se manifestava a respeito de todas essas solicitações. Mas agora que ele volta a precisar do voto popular, aí o Pacheco começa a se mexer, começa a fazer alguma coisa lá no sentido de trazer harmonia novamente entre os poderes. Vamos ver o que acontece. E assim a gente encerra então o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de 3 de outubro.